Olá, alunos! É bom estar com vocês novamente para examinarmos um capítulo precioso da Bíblia que é fundamental para o nosso entendimento de quem nós somos e o entendimento de muitos outros assuntos na Bíblia. Eu gostaria de começar perguntando: quem é você? Quem sou eu? Eu sei, você sabe o seu nome, eu sei o meu, mas como ser humano, o que significa ser humano? Como e quando aquilo que é a coisa se transformou em um alguém? Por que nós estamos aqui? Para que nós existimos? Um autor que li recentemente diz que o homem moderno sofre de crise de identidade. Isso porque, crendo que como resultado de um ajuntamento aleatório e sem razão de células e outros elementos e passando por um estágio semelhante a um símio, chegou a existir. Esta interpretação da história afeta drasticamente como você pensa e vive. E afeta também os valores de uma sociedade que pensa assim. Esta visão destrói o relacionamento do ser humano com um Criador todo sábio, todo poderoso, que o criou em sua imagem e semelhança. Rouba do ser humano o sentido da vida e o valor da vida. Destrói qualquer base de esperança para o presente ou para o futuro. Esta visão não explica a diferença entre o ser humano e o macaco e os outros animais. E apesar de exaltar o ser humano como centro de todas as coisas, na realidade o rebaixa a uma mera mutação de um animal. A visão bíblica do ser humano é completamente diferente. Como vemos nestes primeiros capítulos de Gênesis, o ser humano tem uma diferença singular dos outros animais, em que somos criados à imagem de Deus. Mas mostra também a perversidade do ser humano devido à queda histórica da raça humana no pecado. Nossa identidade e o sentido da nossa vida está diretamente relacionada à história que conhecemos e aceitamos como verdadeira. O propósito do livro de Gênesis é contar a nossa história, a história do ser humano e a história do relacionamento de Deus conosco. Ao estudarmos o livro de Gênesis, é preciso manter em mente o fato de que Moisés escreve inspirado por Deus, sim, mas de uma perspectiva cultural oriental de milênios atrás. Por isso, algumas maneiras de raciocinar e de se expressar podem parecer estranhos para nós da cultura ocidental do século XXI. Por exemplo, o importante para nós ocidentais, quando pensamos na origem do universo, é a origem do mundo físico. Mas no pensamento bíblico, o que mais importa é entender quem Deus é e como o ser humano deve se relacionar com Ele. Este é o propósito de Moisés ao escrever Gênesis. Vamos estudar hoje o capítulo 2, a partir do verso 4. Vocês estão com lápis na mão, prontos para fazer anotações? Porque temos muita coisa interessante chegando aí. A partir do verso 4 do capítulo 2, nós estaremos focados em descobrir isto, entender quem Deus é e como o ser humano deve se relacionar com Ele. É muito importante também lembrar que este capítulo trata de um tempo antes da queda, antes do pecado reinar no mundo. Dividi o capítulo em 3 partes de acordo com os seguintes temas:
Na primeira parte, eu vou tratar dos versos 4 a 6, que são uma introdução e uma ligação com o capítulo 1. Em segundo lugar, nós vamos ver o propósito de Deus para nos criar. Para que Deus nos criou? Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, para realizar trabalho produtivo e para respondermos moralmente a Ele. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus nos deu ao ser humano um presente maravilhoso, o casamento, para o nosso bem e para a sua glória. Os versos 2, o capítulo 2, nos versos 4 a 6, nós lemos o seguinte, procure aí, você está pronto? Então vamos ler. São essas as origens dos céus e a terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus, e no hebraico é Yahvé Elohim, fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para cultivar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. O conteúdo deste parágrafo resume os primeiros versos do capítulo 1, mas quero que notem o seguinte. Em primeiro lugar, a frase "são essas as origens" é uma fórmula verbal para introduzir uma nova parte da história e ligá-la à parte anterior. Ela é usada várias vezes em Gênesis, com as palavras "são essas as gerações de", como em Gênesis 6:9, que diz assim: estas são as gerações de Noé. E aí continua contando a história de Noé. Ou no capítulo 5, o verso 1, que diz: este é o livro das gerações de Adão. No hebraico, a expressão é a mesma, só foi traduzida de modo diferente. Então poderíamos até ler assim, no verso 2 ou 4, essas são as gerações dos céus e da terra. Mas há uma outra coisa que eu quero que vocês notem. Logo a seguir, a posição das palavras céus e terra estão invertidas. Na próxima frase está escrito assim: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esta inversão demonstra uma mudança de perspectiva. O primeiro capítulo tem uma perspectiva vertical e focaliza a ação que veio dos céus, de Deus. É uma narrativa cronológica, uma espécie de esboço da criação, uma síntese para mostrar Deus, Criador. Deus está agindo a partir do céu. No capítulo 2, há uma perspectiva mais horizontal. Vai detalhar as ações de Deus aqui na terra e seu relacionamento com as coisas da terra e principalmente com o ser humano. E a lógica que vai ser seguida na narrativa é a lógica, não a cronologia, mas a lógica do relacionamento do ser humano com Deus. Uma terceira coisa que nós devemos notar nesta introdução ao capítulo 2 é o uso do nome de Deus. No capítulo 1, Moisés usa o nome Elohim para Deus, é o que foi traduzido Deus para nós.
Este nome Elohim significa o ser mais digno de ser temido. Está na forma plural, que denota Deus na plenitude e na multiplicidade dos seus poderes. Ele é o Todo-Poderoso. Mas no capítulo 2, Moisés passa a usar o nome Javé Elohim. Javé é o nome de Deus relacionado à aliança. É o nome revelado a Moisés quando ouviu Deus chamar da sarça ardente, vocês vão lembrar. Quando Moisés perguntou quem ele deveria dizer que o havia enviado para libertar os israelitas do Egito, Deus disse que ele deveria dizer: "Eu sou, me enviou". Esta palavra tem como raiz o verbo ser no hebraico. É aquele que é autoexistente, o ser acima de todos os seres, o eterno. Sendo o Deus da aliança, ele é também o Deus da salvação. Então, por que e para que Deus nos criou? Mesmo o nome de Deus usado no capítulo 2 vai nos mostrar que Deus nos criou para relacionamento com Ele. Se Deus é o Deus da aliança, Javé, é evidência desse propósito de relacionamento. É através de aliança que Deus se relaciona com o ser humano. A outra evidência deste propósito relacional é o cuidado de Deus na formação do ser humano e na sua provisão. Vamos ler agora, no capítulo 2, os versos 7 a 10, só a primeira parte do verso 10, e depois nós vamos pular para o verso 15 e o verso 18, para vermos esta formação do ser humano e a provisão de Deus. Diz assim o texto: "E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada." No capítulo 1, Moisés mostra Deus criando o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Este é o nosso aspecto, a nossa natureza espiritual. Sendo a imagem de Deus aqui na terra, nós somos os seus representantes e deveríamos fazer a sua vontade no domínio e administração da terra e dos seres viventes encontrados aqui, sendo e agindo semelhantes a ele. Ser a imagem de Deus reveste o ser humano de uma dignidade incrível. Mas aqui, no capítulo 2, nós vemos a outra natureza do ser humano. Ele é formado do pó da terra, semelhante aos outros seres sobre os quais ele deveria dominar, mas formado. A expressão usada denota um cuidado especial, como um oleiro formando um vaso de barro. E Deus sopra nele o fôlego de vida, seu próprio fôlego. A nossa vida vem de Deus, é sagrada. A vida não aconteceu por acaso, quando um raio caiu numa espécie de lago primordial. Não, não. A vida veio de Deus.
E veja a provisão de Deus. Para cada necessidade observada, Deus provê suprimento. No verso 5, vemos que faltavam algumas coisas. Pois nós lemos assim: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo na terra havia brotado. Algumas pessoas acham que isto significa uma contradição nas histórias, porque parece que Deus criou as plantas aqui nesse texto depois de criar o homem. Isto seria cronologicamente diferente do capítulo 1. Mas o texto não se refere a todas as plantas. O que não havia era planta cultivada pelo homem para alimento. Por isso a designação planta do campo e erva do campo. Lógico, porque apesar de haver água, se bem que não da chuva, não havia ninguém para cultivar as plantas. Agora Deus vai plantar um jardim para o ser humano. Que cuidado extraordinário de Deus! Quanto amor! Mas isso não é tudo. O verso 18 fala de uma deficiência do próprio ser humano. E os versos 19 a 25 nos contam a solução de Deus. Para a solidão, companhia. Nós vamos examinar essa provisão de Deus daqui a pouco. Mas eu quero que vocês notem que os versos 10 a 14 identificam o lugar exato da região chamada Éden, onde Deus fez o jardim, informando os nomes de 4 rios existentes na região e as regiões menores que estes rios irrigavam. Deveria ser um lugar conhecido na época em que foi escrito, mas hoje nós conhecemos apenas os rios Tigre e Eufrates, que ficam na parte oriental da Turquia de hoje. Para que Deus nos criou? Ele nos criou também para realizar trabalho produtivo. Está escrito no verso 15: então o Senhor Deus tomou o homem, o ser humano, e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Mais tarde, nos versos 19 a 20, nós lemos o seguinte: e o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado e às aves do céu, a todos os animais do campo. Muitas pessoas têm a ideia de que o paraíso é um lugar onde se vive livre de trabalho e responsabilidades, balançando numa rede debaixo de uma palmeira, e que trabalho é castigo pelo pecado. Nada disso. Deus colocou o ser humano naquele lindo jardim justamente para trabalhar. Trabalho físico, manual. A consequência do pecado foi a dificuldade de fazer a terra maldita pelo pecado do ser humano produzir. Mas Deus também deu ao ser humano trabalho intelectual, dar nomes aos seres vivos no jardim. Sabendo que o nome na cultura oriental tem significado relacionado às características daquele ser, eu fico imaginando o tempo que o ser humano levou para estudar cada ser vivo e pensar que nome descreveria esse ser ou estas características. Parece até mesmo que fora do jardim nós continuamos a ter esse trabalho. Outra coisa interessante é que nos versos 5 a 11 do capítulo 1,
nós vemos Deus dando nomes a certos elementos da criação. Por exemplo, no verso 5 do capítulo 1, nós lemos: e Deus chamou à luz dia e às trevas noite. No verso 8, e ao firmamento Deus chamou céu. E no verso 10, e ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E aqui no capítulo 2, Deus delega ao ser humano essa responsabilidade de dar nomes. Assim, o ser humano ganharia conhecimento para melhor administrar seu domínio sobre os seres vivos. Também tomaria consciência da sua própria necessidade de uma companhia que fosse parecida com ele. É interessante nós notarmos a palavra que foi traduzida cultivar. Eu aprendi no meu estudo que essa palavra cultivar, no verso 15, a palavra usada no hebraico é a palavra avodá, que significa trabalhar. E que é também uma das palavras mais importantes da Bíblia para falar de cultuar. Que conceito diferente da que temos hoje. É uma dimensão completamente diferente da nossa união com Deus. Que o nosso amor por Ele, nossa ligação a Ele, nosso estar nele deveriam ser, e um dia já foram, tão fortes que ao vivermos a nossa vida e fazermos aquilo para o que fomos feitos, cultuamos a Deus, simplesmente fazendo. Nos lembra um texto do Novo Testamento, lá em Colossenses 3:23. Colossenses 3, o verso 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor, e não aos homens. E isso Paulo está escrevendo a escravos. Trabalhar assim, como ao Senhor, é culto ao Senhor. Em terceiro lugar, Deus nos criou para sermos moralmente responsáveis diante dele. Vamos ao texto. Gênesis 2, verso 9. 2:9, e depois nós vamos pular lá para o verso 16 e ler o 16 e o 17. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do bem e do mal. Então o Senhor ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta árvore do bem e do mal é ao mesmo tempo um teste e uma aliança. É um teste de obediência, pois o ser humano não é ele mesmo Deus, mas responde a Deus pelos seus atos e atitudes. A presença desta árvore lembrava a necessidade de submissão a Deus, ao Criador. Mas era também uma aliança, pois era confirmada com promessa. Não comer desta árvore era a condição para a permanência do ser humano no jardim de Deus e ter acesso à árvore da vida. O ser humano não era em si eterno. A vida era garantida pela árvore da vida. A vida do ser humano depende de estar ligado a Deus, recebendo a sua vida. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não significa apenas experimentar o bem e o mal, mas era a
apropriar-se da atribuição divina de definir o bem e o mal. O bem e o mal são definidos pelo caráter de Deus. O quarto tema tratado neste capítulo é: Deus instituiu o casamento para o bem do ser humano e para a sua glória. Na última parte do capítulo, nos versos 21 a 25, temos o relato de como Deus criou uma auxiliadora especial adequada para o ser humano. Ele fez o Adão adormecer. E eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: eu descobri que esta palavra, este nome, Adão, que nós traduzimos como Adão e damos como nome masculino para os meninos, Adão, não é no hebraico um nome masculino, é um nome neutro. Isso lembra o barro do qual o homem foi feito. E só significa que essa palavra Adão denota a espécie criada, a espécie humana. Então não é um nome masculino. Mas Deus fez o ser humano adormecer e tirou do lado dele o material para esculpir uma mulher. Então ele trouxe esta auxiliadora a Adão, ser humano. Ele chama de auxiliadora adequada. Este é o que Deus se propôs a fazer, uma auxiliadora adequada. No hebraico, a expressão é ezer kenegdo. E essas duas palavras têm significados interessantes. Ezer significa, dependendo da pronúncia, significa socorrer ou ser forte. Alguém que é forte para ajudar. É usado na Bíblia, em muitos lugares, para o próprio Deus. Ou, em outros lugares, esta palavra ezer é usado para aliados de Israel que foram chamados para ajudar numa guerra, para defender numa guerra, para socorrer numa guerra. Vamos ver dois exemplos. Deus como ezer. Um dos exemplos é Salmo 121. É um salmo muito conhecido, por isso que eu escolhi este de todos os outros. Salmo 121, nos versos 1 e 2, fala assim: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro, Ezer? O meu socorro, Ezer, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um aliado como Ezer, falando de aliados inúteis, Israel procurava aliados para ajudar contra os babilônios ou os assírios. Isaías, no capítulo 30, ele fala o seguinte, Isaías 30, o verso 5, ele fala assim: todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda, Ezer, nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Já a palavra kenegdo significa oposto. É o oposto complementar, como a mão direita é oposta à mão esquerda. Mas as duas são muito necessárias. Cada uma tem suas habilidades e elas se complementam.
Então, a mulher foi desenhada, imaginada por Deus, planejada e criada para ser Ezer Kenegdo, auxiliadora, complementar, adequada. No verso 23, nós vemos a reação do ser humano ao ver quando Deus traz a auxiliadora para ele. O homem diz assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, em hebraico Isha, porquanto do homem Ish foi tomada. É importante nós notarmos essas duas palavras. É um jogo de palavras, mas é um jogo que denota a complementaridade. A mulher, o homem é Ish e a mulher é Isha. São complementos muito parecidos, Ish e Isha parecidos, mas não são opostos e complementares. A partir deste verso é que o homem vai ser chamado de homem, porque Adão, vocês vão lembrar que eu expliquei que Adão só quer dizer ser humano. Somente aqui é que começam a usar o termo masculino e feminino, Ish e Isha, para o ser humano. A ideia de Ish e Isha é que o masculino e o feminino se completam. O feminino foi separado do masculino. Antes eram um só. E por isso é que vem o comentário de Moisés logo em seguida. E os próximos versos são comentário do autor Moisés, quando ele diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Esta afirmação não se refere apenas à união sexual, mas quer dizer que o casal formado de um homem e uma mulher é permanente e formam uma unidade inseparável. Qualquer outro tipo de arranjo não estava no plano de Deus. Um teólogo escreveu o seguinte: se você se desliga das verdades históricas reveladas em Gênesis 2, que você é um ser criado por Deus para se relacionar com Ele, para realizar trabalho produtivo e responder moralmente ao Criador, você não sabe quem você é. Jesus Cristo veio nos salvar da maldição do pecado e da morte. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Cristo, podemos conhecer o eterno Deus e nos ligarmos em aliança a Ele. E assim, podemos entender quem somos, porque fomos criados e como devemos viver. Que Deus nos dê felicidade em saber quem somos e para que existimos. Que Deus os abençoe.